Pessoal, beleza? Faz tempo que eu não faço um vídeo pra vocês, né? Eu sei que eu tô devendo, né? Mas quem acompanha o canal sabe que eu trabalho como psicólogo, mas não é a minha principal renda e, obviamente, eu tenho que trabalhar, né? Na atividade que me dá maior renda, né? Então acaba ficando sem tempo, né? Embora a gente faça atendimento lá no IPSE, né? A vida cotidiana toma nosso tempo, mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou psicólogo, né? Trabalho com o Fredson, com o Marcos, somos todos com o Cristiano, somos todos a gente atende a custos simbólicos aí as pessoas, né? No IPSE. E muitas vezes até de maneira gratuita, né? E temos aqui os nossos canais, né? E hoje eu vou falar sobre um assunto que é bastante legal. Me perguntaram no Facebook, esqueci o nome do rapaz, qual que era o papel da psicologia social nas comunidades, né, nas periferias. E eu achei essa pergunta simples, né? Pergunta simples, se você parar para analisar qual que é o papel do psicólogo social nas periferias, é pergunta simples, né? E que a gente já inclusive respondeu em alguns vídeos aqui no canal. Mas se ele perguntou, é porque não ficou claro nos nossos vídeos, né, caso ele tenha assistido, ou porque isso não ficou claro na faculdade. Então, respondendo, qual que é o papel do psicólogo social nas periferias, né? Eu respondi para ele assim, sujeito, se você ainda precisar da resposta, né, porque eu demorei para responder, eu não tinha visto, fui ver, acho que foi sábado, né? E hoje é o que? Hoje é quinta, sábado passado, né? Se você ainda precisar da resposta, segue, né? Antes de responder, você precisa saber o que é psicologia social psicológica, psicologia social sociológica e psicologia social das relações sociais. Primeira coisa que você tem que saber, né? Por que você tem que saber isso? E na verdade, se você estuda psicologia, estudou, ou se você vai estudar, você teve ou vai ter contato com 3 obras, obrigatoriamente, né? Na verdade, com 3 ou 4 autores, né? E se não esses autores, você vai ter contato com obras parecidas. Por exemplo, primeira, a Introdução à Psicologia Social do professor Haroldo Rodrigues. Você vai ler os textos da professora Ana Bock, muitos artigos, né? Ou a própria Estudo da Psicologia Social da professora Ana Bock. E você vai ler os textos talvez, do Guaransky, né? E certamente você vai ler 2 textos, que é A Construção Social da Realidade e o Eu na Vida Cotidiana, do Goffman, né? Construção Social da Realidade, acho que é Berger e Luckmann, e o Eu na Vida Cotidiana e Estigma, do Goffman. Provavelmente você vai ter contato com esses textos, né? Por quê? Eu sei que na faculdade não explica isso, e não ficou claro, para mim inclusive, quando eu estava na faculdade, né? Ficou claro depois que eu saí da faculdade. Na verdade ficou claro no último semestre, no penúltimo e no último, né? Acho que ficaram claros, acho que no oitavo, do oitavo para frente ficou claro, porque eu me foquei mais, eu comecei a dar mais atenção em psicologia social. Tanto que hoje eu me coloco, né, eu me intitulo, me defino como psicólogo social, né? Vamos lá. Por que você vai ter contato com esses autores e por que você precisa saber disso? Porque a psicologia social como todas tem várias teorias, né? Que são raciocínios que explicam o fenômeno humano. A psicologia social psicológica, que é do professor Haroldo Rodrigues, que é representado mais fortemente no Brasil por ele, é uma psicologia social americana, né? Na verdade é uma psicologia social alemã. Por que alemã? Porque no período da Segunda Guerra, você sabe que Hitler expulsou, né, expulsou a maioria dos cientistas da Alemanha. E esses caras migraram para os Estados Unidos. Eles levaram muito conhecimento, né? E até antes também, né? Você teve lá muitos alemãos, né, que foram para os Estados Unidos, né? Titchener, por exemplo, né? Einstein, né? Você vê aí vários pensadores que foram para lá, né? Enfim, né? Esses caras, eles individualizam o sujeito, né? Eles dizem que existem leis gerais que regem o comportamento humano, né? Como assim? A psicologia social psicológica representada no Brasil pela professora Rose Rodrigues e fora do Brasil por vários pensadores, por vários teóricos que você pode achar no Handbook of Psychology, Social Psychology, eles fazem muitas pesquisas, né? Eles pesquisam muito, eles querem saber por que as pessoas se atraem,
Porque as pessoas namoram, porque as pessoas se beijam, porque as pessoas se relacionam, porque as pessoas não se gostam, porque as pessoas se odeiam, porque as pessoas... Como se aproximar as pessoas, como você afastar as pessoas, o que faz com que as pessoas se tornem amigas, o que faz com que as pessoas tenham preconceito sobre outras, enfim, quais são as atitudes das pessoas em determinadas situações, quais são as atitudes das pessoas direcionadas a determinado sujeito, indivíduo, etnia, né, grupo, minoria. E porque esses caras estudam isso porque eles acreditam que existem leis gerais que regem o comportamento humano e que essas leis elas valem, né, para o sujeito que mora no Brasil, valem para o cara que mora nos Estados Unidos, mora na Europa, mora na França. Óbvio, com todo cuidado, né? Com algumas características diferentes, mas que de maneira geral vale para todo mundo. Então vamos lá, recapitulando. A psicologia social psicológica representada mais fortemente no Brasil, né, e que você pode achar um acervo completo no Handbook of Social Psychology, ela faz muitas pesquisas, né, e ela individualiza o sujeito, né? Embora ela diga que o sujeito é único, existem leis gerais que se aplicam a todo mundo, entendeu? Por exemplo, o professor Rodrigues ele cita uma pesquisa feita fora do Brasil de crianças, né? Que as crianças elas são colocadas em uma posição de destaque perante um outro grupo de crianças e elas começam a ordenar, né, essas crianças, né? Como se elas fossem superiores, né? E aí inverteu o valor. E as crianças do grupo B elas tinham sofrido das crianças do grupo A, mas quando elas passaram a ter poder, elas também começaram a fazer sofrer. Então, o que ele quis mostrar com isso? Que existem características dos indivíduos que já estão com elas e que se desenvolvem e que as pessoas, independente de como ela é, de onde que ela esteja, a situação que ela está, ela vai responder de determinada forma. Eles fazem muitas pesquisas. Então, quando você vê pesquisas de psicólogos falando aí nas revistas, as pessoas se apaixonam por esse motivo, ou as crianças se comportam de determinada maneira por causa disso. Esse ele é um cara que estudou psicologia social psicológica. Provavelmente ele nem sabe disso, né? Porque, como eu falei, a faculdade apresenta isso de maneira fragmentada. E a gente acaba, os professores falam, lê isso, lê aquilo, e quando você vai ver, você leu a parte que ele não sabe de nada, né? Mas enfim, então vamos esclarecer. Vamos esclarecer tudo e no final a gente responde a pergunta do sujeito, né? Ou talvez até no meio do vídeo, quando eu falar, você vai entender, né? Parar um minuto. Eu respondi para ele, você quer saber do ponto de vista da professora Ana Bock ou do ponto de vista do professor Auro Rodrigues? Aí ele me respondeu, do ponto de vista da professora Ana Bock. Ponto. Vamos voltar. Falamos do professor Auro Rodrigues, da psicologia social psicológica, né? Agora vamos falar da psicologia social sociológica, ou psicologia social crítica, ou em algumas faculdades chamam de psicologia social sócio-histórica, né? O que é isso? É representada pela professora Ana Bock, né? Mais fortemente, acho que ela foi uma das vanguardistas a falar sobre isso, né? O que acontece? Vamos dar um passo atrás. Qual que é o papel do psicólogo? Essencialmente falando, ajustar o indivíduo. Eu sei que a resposta é simples e direta, e é isso. Se você responder isso numa prova, você vai ter que tirar, essa resposta vai ter que estar certa. O professor, em hipótese alguma, pode dar errado, né? Porque o papel do psicólogo é ajustar o indivíduo. Deixa eu te explicar. A gente vive num mundo de merda, onde as pessoas são filha da puta. As pessoas são vagabundas, nojentas, safadas, né? Tudo que você puder xingar, né? Todo adjetivo aí que você puder usar, você senta o pau, que vai ser verdade. Que culpa você tem se seu chefe é um filho da puta? Que culpa você tem se sua namorada te corneou? Que culpa você tem se seu namorado é um safado, né? Que culpa você tem? O que isso quer dizer? Que o mundo é assim, né? O mundo é mas o mundo é capitalista. Tem nada a ver. Se o mundo fosse socialista, provavelmente teria gente do mesmo jeito, né? O mundo em si é uma merda. Que culpa você tem se o Lula é ladrão? Que culpa você tem se o Bolsonaro é ladrão? Você não tem culpa nenhuma. Eles são ladrões safados, né? E que culpa você tem se o trânsito é uma porra? Que culpa você tem se os teus professores na faculdade são uns bosta? Não tem culpa, né? Só que a sociedade, né, ela imputa essa responsabilidade. Ela fala, não, você é culpado. Você é culpado de tudo. Se você trabalha numa empresa e você não performa, a culpa é sua. A culpa não é da empresa, né? A culpa não é da empresa. Se a sua namorada te traiu, a culpa é sua.
Ah, eu te traí porque você não estava me dando atenção. Ou, vamos lá, se seu namorado te traiu, né? O seu namorado me traiu porque você não estava me dando atenção, você não estava saindo comigo, né? Ou não é o momento de a gente estar junto. Enfim, que culpa você tem se o cara é um bosta? Você liga o jornal aí pra você ter noção do que eu tô falando, você vai ver filho batendo em pai, pai espancando o filho. Você vê, hoje, esses dias aí, essa semana, eu vi 41 negros fazendo briga de cachorro numa rinha, velho. Você é louco. Os caras não têm consciência, né? Por que eles não vão fazer uma surubona gay entre eles? Por que eles não vão fazer uma orgia entre eles? Não, tem que se satisfazer vendo os animais brigarem lá, né? E aí você vê, eu vi que tinha médico, foi preso um médico, foi preso um veterinário, foi preso um policial, né? Enfim, tinha uma pá de gente lá. E desses 41 que foram presos, só um tá preso, né? Já faz, eu acho que uma semana que isso aconteceu. Então, você olha pra isso que tudo que eu tô falando, que culpa você tem? Que culpa você tem? Aí o que acontece? A sociedade, ela imputa toda, né? Que culpa você tem se você quer ir no shopping comprar uma bolsa da Louis Vuitton e você não tem dinheiro? Você nasceu pobre, a culpa não é sua. A culpa é do contexto, tá vendo? Mas enfim, a sociedade faz com que você seja culpado, te manda para um terapeuta. Terapeuta, ele vai te ajudar, dependente da linha de psicologia dele. O que ele vai fazer? Reforçar teu ego, te ajudar a mudar comportamento, se ele for behaviorista, né? Vai fortalecer o teu eu, né? Vai tentar chegar no teu inconsciente, se o cara for psicanalista, para que você consiga se fortalecer psicologicamente falando e volte para a sociedade que te adoentou, né? Ficou claro para você? Ficou, né? Então, o papel do psicólogo é esse: ajustar o indivíduo. Você tem aqui a sociedade, o indivíduo surta, fica doido, né? Vai tomar uns remédios no psiquiatra, aí o psiquiatra bota ele no psicólogo, o psicólogo ressocializar e devolver para essa sociedade doente, tá? O que vai acontecer? É óbvio que esse cara vai ficar doente de novo, e isso é um ciclo vicioso, né? Por isso que quando você vai na terapia, ela nunca tem fim, né? Você vai hoje, você volta, tô bem. Aí você volta para aquele monte de merda. Aí você volta, e aí você nunca termina a terapia, né? Enfim, ponto. Espero que isso tenha ficado claro. Para que você entenda agora qual é o papel do psicólogo social dentro da periferia, do ponto de vista da professora Ana Bock. Qual que é o papel do psicólogo social dentro da periferia a partir do ponto de vista do professor Rodrigues? É olhar para aquilo ali, né, e usar essas pesquisas que foram desenvolvidas, né, identificar, vamos lá, pega no acervo da psicologia, você vai lá, lê, identifica as teorias, as leis gerais do comportamento humano, aplica dentro desse contexto para que essas pessoas mudem de comportamento, né, que as pessoas parem de ser violentas, mas usando as pesquisas, né, ponto. O papel da psicologia social sociológica, representada pela professora Ana Bock, é despertar, diferente da professora Rodrigues, totalmente diferente, é despertar o sujeito para essa vida filha da puta de merda que ele tem, né? Mostrar para ele que não, ele não tem culpa se o político é safado, ele não tem culpa se o traficante está lá traficando, ele não tem culpa se ele está num contexto onde a sociedade reprime ele reprime mesmo, né? Se ele mora num ambiente hostil, violento, predatório, extremamente criminalizado, né? Então a probabilidade desse sujeito virar um bandido é muito grande, né? A probabilidade desse sujeito se colocar numa situação de risco é altíssima. E note que não tem nada a ver com proteger bandido, porque as pessoas falam, chama a ONU, chama os psicólogos para proteger o bandido, né? Não tem nada a ver com isso. O papel do psicólogo, a partir do ponto de vista da psicologia social, sociológica, professora Ana Bock, é muito pelo contrário. É você pegar esse indivíduo, né, mesmo que ele esteja preso pagando a pena dele, né, fazer com que ele entre num processo de reflexão profundo e ele comece a notar a sociedade dessa forma e a partir disso ele em si mude a sociedade dele, seja uma micro-sociedade, né? Seja lá a comunidadezinha dele, seja a família dele, enfim, o que ele pode fazer é fazer ele despertar nesse sentido. O que ele pode fazer para mudar esse contexto, né? Para que ele não tenha que se adaptar, né? Adaptar no sentido de ir na terapia, fortalecer nessa bola de ping-pong, nesse círculo vicioso, né? Só que, e aí, o que acontece?
Muitas vezes, esse pessoal, eles não têm conhecimento de como você tira um RG, de como você tira uma identidade, de como você tira uma carteira de trabalho, de como você cria um pequeno negócio, de como você monta uma cooperativa. E aí o psicólogo social, dentro da visão da professora Ana Bock, faz isso, ajuda. Né? Esse trabalho, inclusive, não é do psicólogo, só do psicólogo, é do assistente social. Né? Ensinar o cara um posto de saúde ali, como ele faz um requerimento de um posto de saúde na prefeitura ou na comunidade de bairro, como ele estrutura isso. Né? E aí o psicólogo ele faz isso também. Né? Por quê? Por que ele faz? Porque falta assistente social para fazer um trabalho conjunto. Né? Falta porque o governo não ajudava, né? Quando a professora Naboco escreveu aqui isso no passado. E isso ainda é presente, né? Então, o psicólogo ajuda nesse sentido e acaba sendo confundido com um assistencialismo. Para quem não sabe, eu troquei muitos e-mails com o professor Aldo Rodrigues quando eu estava fazendo meu TCC. E eu perguntei para ele, inclusive eu tenho esse e-mail guardado. Falei, professor, qual que é a diferença? O que você acha do trabalho da professora Naboco? E ele rapidamente respondeu no e-mail. O trabalho dela, não, de maneira nenhuma, é psicologia, mas é um tipo de assistencialismo. Ponto. Essa é a opinião dele, né? Não reflete necessariamente a minha opinião e também não quero dizer aqui que eu não concorde, mas o que eu quero dizer, o que eu estou passando para você aqui, como muitas vezes esse despertar requer um conhecimento que as pessoas não têm, né? Os psicólogos ajudam nesse sentido e acabam sendo confundidos com assistencialistas. Mas não é assistencialismo, na verdade você só está passando uma informação que um assistente social poderia passar também, e que na verdade ele teria que passar, né? Porque isso faz parte de um processo de despertar. Né? Por quê? Você vai pegar o sujeito e falar, ó, a sociedade é essa merda mesmo, você vive nessa bosta aí, né? Mas isso não quer dizer que a tua pequena micro-sociedade seja assim, que você não possa mudá-la. É esse despertar. Né? E que muitas vezes até psicólogos não entendem, né? E confundem com assistencialismo, ou chama de esquerda, né? Sim, isso se tornou algo da esquerda, mas não necessariamente é de esquerda. Beleza? Então espero que tenha ficado claro isso da professora da psicologia social sociológica. E a psicologia social, outro ponto, da psicologia social sociológica. Ela em si, como que eu vou falar isso? Ela é uma psicologia muito mais latina do que americana, que também é um roupante diferente, né? Por quê? Porque na época das ditaduras, né, sabe que o Brasil teve ditadura no Chile e tal. Então a psicologia na Colômbia, né, tem muito colombiano, argentino, muito trabalho latino falando de psicologia social sociológica, porque eles criticavam bastante a psicologia americana, falando assim, não, pera lá, como é que uma pesquisa que você fez aí, com gente privilegiada na Universidade de Harvard, vai valer aqui no contexto de uma favela como Heliópolis ou Paraisópolis? Faz o menor sentido, né? E a mesma coisa para os latinos aí dos outros países. Então não, isso não vale. Por isso que a psicologia social sociológica teve muita força na América Latina e é chamada inclusive de psicologia latina. Né? Bom, vamos para a psicologia social das relações sociais, né? Que é uma outra coisa, né? Acredita em outras coisas, né? Embora em algum momento você possa encontrar alguma linha de convergência, a essência, né, o objeto de estudo é outro. Né? O objeto de estudo da psicologia social das relações sociais, como o próprio nome diz, são as relações sociais. Né? Como assim? Os autores que defendem essa teoria, eles dizem que o ser humano, eles não têm leis gerais que... Na verdade, eles não falam que não tem, mas eles também não assumem que tem leis gerais que regem o comportamento humano. Né? E também não falam de maneira explícita desse tipo de despertar. Né? Ele fala que a sociedade ela se autorregula, né? A sociedade é um organismo vivo, né? Ela se autorregula. Por isso que fala-se muito de instituições. Né? Instituição não é uma escola. Que a gente fala, a escola é uma instituição. Não, a escola faz parte das instituições, de algo que foi institucionalizado, né? Dentro de uma sociedade. Assim como a igreja, assim como uma série de outras coisas. Né? E dentro desse organismo que se autorregula, existem pessoas, né? E cada uma dessas pessoas, cada indivíduo, eu, você, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu tio, o papagaio, o cachorro, cada um tem uma realidade própria, particular. Ou seja, tem uma forma de ver o mundo. Quando você olha para esse copo aqui, é um pouco de Gestalt. Ninguém olha para ele da mesma forma. E quem olha, enxerga de um tipo, de uma forma. E isso é uma individualidade humana. Né? E dentro dessa...
dentro dessa realidade particular, as pessoas vestem máscaras, né? As pessoas elas vestem fantasias, né? E aí você consegue enxergar o ser humano, uma pessoa de um jeito em um lugar, em uma determinada situação, de outro jeito em outra determinada situação. Sabe aquela pessoa que se chama de falciane? Aquela pilantra ou aquele safado que é uma coisa na sua frente e uma outra coisa pelas suas costas? Então, do ponto de vista de psicologia social, ele tem uma realidade que não necessariamente é ser falso com você, mas que é exigido pela sociedade, né? Pelo organismo vivo, pelas relações, que é que um determinado máscara para determinada situação. E é por isso, por exemplo, que o político se veste de terno, gravata, por isso que no velório você vai de preto, por isso que tem muitos símbolos, né? Eles falam bastante de simbolismo. Por quê? O cara é o cara quando tá com o uniforme lá cheio da polícia militar, cheio de estrelas e tal. Mas aí é outra pessoa quando tira, né? Ou seja, ele tem uma máscara, ele tem uma fantasia, e essa fantasia ele usa. E o papel do psicólogo seria mapear essas fantasias, fazer com que o cara se percebesse dessa forma, né? Do psicólogo social, né? Entender todo esse contexto para poder não só descrever, mas explicar, né? Que é o que você nota muito, de maneira muito clara na construção social da realidade, na representação do eu na vida cotidiana, é isso? Representação social da sociedade e eu na vida cotidiana. E no próprio livro Estigma, né? Quando você tem lá o escravo com marcas e tal, né? Ou o sujeito que tem o corta o braço, é estigmatizado, enfim. E assim, eu acho que eu meio que já respondi a pergunta do cara, né? Eu ia deixar pro final, mas não. Acho que eu já respondi no. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Dá aquele like, fortalece a gente aí. Beleza? Também se não gostou, troca de canal. Tamo junto? Valeu!